O que é o sacramento da penitência? A penitência, chamada também confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Por que se dá a este sacramento o nome de penitência? Dá-se a este sacramento o nome de penitência, porque, para obter o perdão dos pecados, é necessário detestá-los com arrependimento, e porque quem cometeu uma falta, deve sujeitar-se à pena que o sacerdote impõe. Por que este sacramento se chama também confissão? Chama-se este sacramento também confissão, porque, para alcançar o perdão dos pecados, não basta detestá-los, mas é necessário acusar-se deles ao sacerdote, isto é, confessá-los. Quando Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência. Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência no dia da sua ressurreição, quando, depois de entrar no cenáculo, deu solenemente aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados. João 20, 21 a 23. Quantas são as partes do sacramento da penitência? As partes do sacramento da penitência são a contrição, a confissão e a satisfação da parte do pecador, a absolvição da parte do sacerdote. Quantas coisas são necessárias para fazer uma confissão bem feita? Para fazer uma boa confissão, são necessárias 5 coisas. Primeiro, exame de consciência. Segundo, dor de ter ofendido a Deus. Terceiro, propósito de nunca mais pecar. Quarto, acusação dos próprios pecados. E quinto, satisfação ou penitência. O que é o exame de consciência? O exame de consciência é uma cuidadosa investigação dos meus pecados cometidos, desde a última confissão bem feita. O que é a contrição, ou a dor dos pecados? A contrição ou a dor dos pecados é um desgosto da alma, pelo qual se detestam os pecados cometidos, e se propõe não os tornar a cometer no futuro. Em que consiste o propósito? O propósito consiste em uma vontade determinada de nunca mais cometer o pecado, e de empregar todos os meios necessários para os evitar. Por que é que a confissão se chama acusação? Chama-se a confissão acusação, porque não deve ser uma narração indiferente, mas sim uma verdadeira e dolorosa manifestação dos próprios pecados. O que é satisfação, ou penitência? A satisfação ou penitência é a oração, ou outra boa obra, que o confessor impõe ao pecador em expiação dos seus pecados. Como se faz o exame de consciência? Faz-se o exame de consciência trazendo cuidadosamente à memória, na presença de Deus, todos os pecados ainda não confessados, cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões contra os mandamentos de Deus e da Igreja, e contra as nossas obrigações civis. Sobre que mais coisas devemos examinar-nos? Devemos examinar-nos também sobre os maus hábitos e sobre as ocasiões de pecado. Por mau hábito entende-se a disposição adquirida para cair com facilidade naqueles pecados aos quais nos acostumamos. Por ocasiões perigosas de pecar entendem-se todas aquelas circunstâncias de tempo, de lugar, de pessoas ou de coisas, que, pela sua própria natureza, ou pela nossa fragilidade, nos induzem a cometer o pecado. No exame, devemos investigar também o número dos pecados? Sim, no exame devemos investigar também o número dos pecados mortais. Que é necessário para que um pecado seja mortal? Para que um pecado seja mortal são necessárias 3 coisas: matéria grave, pleno conhecimento e o livre e perfeito consentimento da vontade. É fazer algo contra os mandamentos, matéria grave, sabendo que é grave, e querendo livremente fazer. E quando a matéria grave? A matéria grave,
quando se trata de uma coisa notavelmente contrária à lei de Deus e da Igreja, ou seja, contra os mandamentos. Que cuidados se deve usar no exame de consciência? No exame de consciência deve usar-se aquele cuidado que se usaria em um negócio de grande importância. Que devemos fazer, antes de tudo, para bem nos confessarmos? Para bem nos confessarmos devemos, antes de tudo, pedir de todo o coração ao Senhor que nos dê luz para conhecer todos os nossos pecados e força para os detestar. Agora vamos ao primeiro passo para a confissão: o exame de consciência. Algumas considerações preliminares. Há quanto tempo você fez sua última confissão geral? Ela foi válida? Você recebeu absolvição? Você cumpriu sua penitência? Você, querendo, ocultou algum pecado mortal? Confessou sem arrependimento verdadeiro? Ou sem um firme propósito de conversão? Sem a intenção de cumprir sua penitência? Após essa má confissão, recebeu a Santa Comunhão em estado de pecado mortal? Quantas dessas confissões e comunhões sacrílegas você fez? Você recebeu qualquer outro sacramento, em estado de pecado mortal? Vamos agora ao primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Veremos aqui pecados contra a fé, esperança e caridade. Você descuidou sobre o conhecimento da fé, tal como o catecismo a ensina, tal como o credo dos apóstolos, os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, o Pai Nosso, etc. Você negou a fé católica? Abertamente a rejeitou? Ou falou contra quaisquer doutrinas da Igreja Católica? Você perdeu a crença ou deliberadamente entregou-se a dúvidas sobre qualquer artigo da fé? Ou sugeriu ou encorajou tais dúvidas em alguém? Tomou parte num ato de culto não católico? Por exemplo, foi no candomblé? Em algum culto protestante? Você traiu a fé católica dizendo que todas as religiões são boas? Que uma pessoa pode escolher ser salva em qualquer religião, seja ela qual for? Você leu uma Bíblia protestante? Tratados ou livros heréticos, os vendeu ou os emprestou? Você frequentou ou juntou-se a algum culto falso? Tocou, ou cantou, em locais de falso culto? Você ouviu pregadores ou palestras heréticas ou pagãs? Quantas vezes? Você expôs sua fé a perigos, através de associações malignas? Você se juntou a qualquer sociedade secreta proibida pela Igreja? Por exemplo, a maçonaria. Você ainda pertence a ela? Você, por sua própria culpa, permaneceu ignorante sobre as doutrinas e deveres da sua religião? Você ficou muito tempo, um mês inteiro, ou mais, sem fazer qualquer oração? Ou sem ter feito qualquer ato de devoção a Deus? Você cometeu um pecado em um local sagrado, na igreja, no cemitério? Você foi culpado de grande irreverência na igreja, por conversa indecente, por um modo inapropriado de se vestir, ou por qualquer outro comportamento impróprio? Seu comportamento na igreja desviou dos outros a atenção à oração? Você se consultou com alguma pessoa para conhecer o futuro? Consultou o cartomante? Seriamente fez uso de práticas supersticiosas?
poções de amor, encantos, simpatias, ferraduras, horóscopos. Acreditou em espada de São Jorge, espada de Ogum, tapete de Oxalá, cristais, esoterismo, Seixunuye, ou quaisquer outras seitas. Você leu, emprestou, deu ou vendeu livros sobre esses assuntos? Omitiu algum dever ou prática religiosa por respeitos humanos? Por exemplo, teve vergonha de rezar antes das refeições? Participar de procissões? De fazer sinal da cruz ao passar por uma igreja? Tem rezado fielmente as suas orações diárias? Abusou dos sacramentos de alguma maneira? Recebeu-os com irreverência? Preparou-se com zelo para recebê-los? Você se prepara espiritualmente para ir à Santa Missa? Zombou de Deus, de Nossa Senhora, dos santos, da Igreja e dos sacramentos, ou de quaisquer coisas santas? Fez piadas desrespeitosas com Deus, com os santos, ou com pessoas sagradas? Você pecou e permaneceu em pecado, pensando que por Deus ser bom, Ele é compelido a perdoá-lo? Presumiu em qualquer altura que tinha garantido a misericórdia de Deus? Desesperou da misericórdia de Deus? Detestou a Deus? Você idolatrou alguém dos esportes? Ou de qualquer outra atividade? Ou outra criatura? Deu demasiada importância a alguma criatura, atividade, objeto ou opinião? Deixou de praticar a fé para se dedicar a coisas sem importância? Segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jurou pelo nome de Deus falsamente, impensadamente. Você o fez em prejuízo do seu próximo, ou em assuntos triviais e sem importância? Você foi culpado de blasfêmia por palavras raivosas, injuriosas ou insultantes contra Deus? Ou quaisquer uma de suas perfeições? Ou contra a Igreja Católica? Contra Maria, a Virgem Santíssima? Ou quaisquer santos? Você já odiou Deus? Murmurou ou queixou-se contra Deus? Amaldiçoou a si próprio? Ou a outra pessoa ou criatura? Você pronunciou, de modo blasfemo ou desrespeitoso, ou com raiva, o santo nome de Deus, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou abusou das palavras das Santas Escrituras por meio de qualquer pedido indecente ou grosseiramente desrespeitoso? Provocou alguém à ira, para o fazer praguejar ou blasfemar a Deus? Você se juntou a alguma sociedade secreta na qual havia algum juramento? Quantos juramentos você fez na sociedade? Você fez um juramento para se vingar ou para cometer algum outro crime? Você induziu outros a jurar falsamente ou desnecessariamente? Ou a quebrar algum juramento lícito? Você amaldiçoou a si mesmo ou a outros? Você quis dizer o que disse? Esse pecado foi habitual? Você fez qualquer voto irrefletidamente? Você quebrou ou negligenciou um voto lícito? Ou o mudou sem permissão? Quebrou uma promessa feita a Deus? Terceiro mandamento: lembra-te de manter santo o dia do Senhor. Os preceitos da Igreja.
1. Assistir à missa aos domingos em dias santos. 2. Jejuar e se abster nos dias apontados. 3. Confessar seus pecados pelo menos uma vez por ano. 4. Ir à comunhão durante a época da Páscoa. 5. Contribuir para a manutenção da igreja. 6. Observar as leis da igreja com relação ao casamento. Você perdeu missa aos domingos e nos dias santos, sem motivo grave? Chegou atrasado à missa nos domingos e dias santos de guarda? Saiu mais cedo por sua culpa? Você conversou, riu, ou não prestou atenção à missa? Esteve distraído propositadamente durante a missa? Fez com que outras pessoas faltassem à missa nos domingos e dias santos de guarda? Ou saíssem mais cedo? Ou chegassem atrasados à missa? Você esteve habitualmente ausente durante a homilia ou outras orações? Você realizou trabalho servil desnecessário durante domingos ou dias santos? Ou fez com que outros trabalhassem? Você profanou estes dias, por frequentar companhia impiedosa, com diversões pecaminosas, jogos, dança indecente, ou excessos com bebida? Você, sem necessidade, comeu carne ou fez com que outros comessem carne em dias de abstinência? Você quebrou as leis do jejum? Você negligenciou contribuição, de acordo com os seus meios, para o apoio da igreja e de seus sacerdotes? Você se casou perante um magistrado civil? Ou até mesmo perante um pregador herético? Você, sem a dispensa da igreja, casou-se com um parente ou uma pessoa não católica? Você contraiu matrimônio que de qualquer forma seja proibido pela igreja? Quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Você já desdenhou, ou até mesmo odiou seus pais, desejou a morte deles? Ou esperou que qualquer outro infortúnio lhes acontecesse? Você os insultou, zombou, ridicularizou ou amaldiçoou? Você os ameaçou, ou mesmo levantou sua mão para atingi-los? Você os desobedeceu e gerou problemas sérios quando eles o proibiram de manter má companhia, de ler maus livros e revistas, de assistir a programas ruins para você? Você dolorosamente afligiu seus pais por causa de sua ingratidão ou má conduta? Você, enquanto ainda menor, prometeu ou mesmo contraiu matrimônio sem o conhecimento e consentimento de seus pais? Mostrou irreverência em relação a pessoas em posições de autoridade? Você os negligenciou ou se recusou a ajudá-los em suas necessidades? Você se envergonhou deles por causa de sua pobreza, classe ou aparência? Você realizou fielmente o seu último pedido? Você negligenciou suas orações por eles? Você foi desrespeitoso e desobediente com seus superiores espirituais, com o Papa, os bispos e os padres da Igreja? Você se comportou de maneira soberba e insultante em relação a eles? Você recusou a rezar por eles? Ou pela conversão deles?
Você reza pelo país, pelo seu governo? Você pôs o país acima de Deus? Você tomou parte com questões subversivas, atividades revolucionárias? Você já se juntou a alguma associação comunista ou liberal? Você resistiu às autoridades legais do seu país, tomando parte em alguma violência de multidão? Ou perturbou a paz pública? Insultou ou disse mal de sacerdotes ou de outras pessoas consagradas a Deus? Teve menos reverência para com pessoas de idade? Tratou mal a esposa? Tratou mal os filhos? Foi desobediente ao marido? Ou faltou-lhe ao respeito? Desrespeitou e não amou a esposa? Sobre os filhos? Descuidou as suas necessidades materiais? Não se importou em batizá-los logo? Descuidou a sua educação religiosa correta? Permitiu que eles descuidassem os seus deveres religiosos? Consentiu que se encontrassem ou namorassem sem haver hipótese de se celebrar o matrimônio num futuro próximo? Santo Afonso propõe 1 ano, no máximo. Deixou de vigiar as companhias com quem andam? Deixou de os disciplinar quando necessitassem de tal? Deu-lhes mau exemplo? Escandalizou-os, discutindo com o seu cônjuge na frente deles? Disse palavrões e obscenidades na frente de seus filhos? Guardou a modéstia na casa? Permitiu-lhes que usassem roupa imodesta, mini-saias, calças justas, vestidos ou camisolas justos, blusas transparentes, calções muito curtos, fatos de banho reveladores, etc. Negou a eles a liberdade de casar? Ou seguir uma vocação religiosa? 5º mandamento: não matarás. Você, por atitude, participação, instigação, conselho, consentimento ou silêncio, foi culpado pela morte ou lesão física de alguém? Procurou, desejou ou apressou a morte ou o ferimento de alguém? Você teve a intenção de, ou tentou tirar a vida de outra pessoa? Você foi culpado pelo pecado do aborto? Aconselhou ou ajudou alguma outra pessoa a fazer um aborto? Alimentou ódio para com alguém? Oprimiu alguém? Desejou vingar-se? Provocou a inimizade entre outras pessoas? Desejou mal a alguém? Discutiu ou lutou com alguém? Você já ficou extremamente irritado, além da razão? Você levou outras pessoas a sentirem raiva? Ou vingança? Recusou-se a falar com alguém? Tem ressentimento de alguém? Alegrou-se com a desgraça alheia? Teve ciúmes ou inveja de alguém? Deixei de corrigir alguém dentro das normas da caridade? Causei dano à alma de alguém, especialmente crianças, dando escândalo através de mau exemplo? Quis ferir ou maltratar alguém, ou tentou fazê-lo? Você, por meio de cobiça, paixão ou vingança, se engajou em opressão ou ação judicial injusta?
Você prejudicou a alma de outros por dar escândalo, destruindo a alma dessa pessoa por meio de mau exemplo? Você, por palavras ou intenções ruins, ou por mau exemplo, arruinou pessoas inocentes. Ensinou-lhes maus hábitos ou coisas que elas não deveriam saber? Você expôs você mesmo, ou outros à tentação? Você assistiu a filmes ruins? Escutou música ruim? Comprou e leu revistas mais? Permitiu que seus filhos fizessem tais coisas? Você se vestiu de modo inadequado ou indecente, minissaias, calças apertadas, decotes arrojados, blusas e saias transparentes, biquínis, etc. Você jogou tentação no caminho do fraco. Você tentou dissuadir ou desencorajar aqueles que desejavam se arrepender e se reformar? Você namorou quando não deveria, quando não era maduro o suficiente para se casar? Você ofendeu a Deus durante o seu namoro? Você negligenciou em dar ajuda de acordo com seus meios? Ou aliviar aqueles em aflição? Consentiu em pensamentos de suicídio? Desejou suicidar-se ou tentou suicidar-se? Você ficou bêbado ou foi a causa da embriaguez de outros? Você prejudicou sua saúde por excesso com comida ou bebida? Comeu demais, ou não comeu o suficiente por descuido, isto é, alimentos nutritivos? Você usou drogas? Você introduziu outros às drogas? Você, por atitude, conselho ou consentimento, fez algo para impedir ou destruir uma vida? Mutilou seu corpo desnecessariamente de alguma maneira? Fez mal à sua alma, expondo-a intencionalmente e sem necessidade a tentações, como maus programas de TV, música reprovável, praias, etc. Sexto e nono mandamentos. Não cometerás adultério. Não cobiçarás a esposa do próximo. Você deve mencionar as circunstâncias que mudam a natureza do seu pecado, por exemplo, o sexo, o relacionamento e a condição, o estado de casado, solteiro ou vinculado a um voto, e se era casado ou solteiro no momento de cometer o pecado. Não tenha receio de confessar ao sacerdote qualquer pecado impuro que tenha cometido. Não esconda, ou tente disfarçá-lo. O sacerdote está ali, para o ajudar e o perdoar. Nada do que possa dizer o escandalizará, por isso, não tenha medo, por mais envergonhado que esteja. Você, propositalmente, teve prazer com pensamentos impuros ou imaginações? Ou consentiu que eles estivessem no seu coração? Você desejou ver ou fazer qualquer coisa impura? E aceitou esse desejo no seu coração? Você fez uso de linguagem, alusões ou palavras de duplo sentido ou impuras? Quantos estavam lhe escutando? Você ouviu com prazer algum conto indecente? Você cantou ou ouviu canções indecentes? Assistiu a programas com teor sexual, pornográfico? Gabou-se dos seus pecados? Teve prazer em recordar pecados antigos? Você se vangloriou da sua imoralidade? De ser um namorador? De ter tido relações sexuais com várias pessoas? Você acessou sites com conteúdo imoral?
leu revistas ou livros com conteúdo imoral? Fez outros assistirem ou lerem o mesmo conteúdo? Você olhou com prazer para fotos indecentes? Passou para outras pessoas o mesmo conteúdo? Você se expôs voluntariamente a ocasiões de pecado por curiosidade pecaminosa? Praticou a troca prolongada de carícias? Andou com pessoas que poderiam te levar a pecar, lhe expondo às tentações? Frequentou lugares indecentes, com diversões imorais? Evitou a preguiça, a gula, a ociosidade e as ocasiões de impureza? Você mantém companhia pecaminosa agora? Você viveu no passado, ou vive agora, com alguém que não é seu cônjuge aos olhos de Deus? Você, pela liberdade dos seus modos, pela maneira indecente de se vestir, de falar, de se comportar, foi a causa de tentação de outros? Você arruinou uma pessoa inocente por introduzi-la à imoralidade? Você foi culpado por sedução ou estupro? Você enganou alguém com falsas promessas para atingir o objetivo de ter relações sexuais com ela? Prometeu casamento? Você se recusou a reparar a falta cometida contra a honra da pessoa? Você foi viciado em pecados sexuais solitários, masturbação? Isso se tornou habitual? Você cometeu pecados sexuais não naturais? Por exemplo, teve relação homossexual? Você tomou parte ou facilitou os pecados de outros, incentivando, orientando e aconselhando a fazerem? Você foi culpado do pecado de fornicação ou adultério? Cometeu adultério ou fornicação, sexo pré-marital? Incentivou alguém a fazê-lo? Você usou o controle de nascimento artificial? Praticou o controle de natalidade, com pílulas, dispositivos, interrupção? Você usou o controle de nascimento natural sem motivo suficiente? Você tentou enganar a Deus e sua lei? Negou ao seu cônjuge os seus direitos matrimoniais? Abusou dos seus direitos matrimoniais de algum outro modo? 7º e 10º mandamentos. Não roubarás. Não cobiçarás as coisas dos teus vizinhos. Quanto aos pecados de roubo, você deve contar ao padre, o mais exatamente possível, o valor do que você levou, ou a quantidade de danos causados pela sua injustiça, de modo que o padre possa julgar se seus pecados são mortais ou não, e que restituição você fez. Examine se você reparou toda a injustiça feita por você mesmo. Seus pecados não serão perdoados enquanto você recusar ou deliberadamente negligenciar fazer um reparo. Se o que você adquiriu injustamente não está mais em sua possessão, devolva o seu valor. Se não puder devolver o valor inteiro, devolva pelo menos uma parte sem atraso. Se não puder devolver de uma vez, você deve ter a firme e sincera resolução de fazê-lo o mais breve possível e deve também procurar seriamente adquirir o meio de fazê-lo. A obrigação de restituição é compulsória até que seja totalmente exonerada. A restituição deve ser feita ao dono. Se o dono não puder ser achado, você deve dar o dinheiro aos pobres, à igreja, ou a alguma caridade. Você roubou dinheiro ou qualquer coisa de valor? Qual foi o valor?
ainda está em sua possessão? Quanto você levou de cada vez? Você roubou qualquer coisa consagrada a Deus? Ou de um lugar santo? Isso é um sacrilégio, assim como o roubo. Você cobrou preços exorbitantes, ou produziu contas falsas, ou falsificou a qualidade dos seus produtos. Você trapaceou em jogos? Você esteve no hábito de apostar? Caso afirmativo, até que ponto? Você se engajou em especulações ou empreendimentos enganadores para o prejuízo do simples e do descuidado? Você defraudou seus credores? Você foi culpado de falsificação? Ou de fraude? Você cobrou juros exorbitantes? Você roubou os pobres? Você passou dinheiro falso ou mutilado? Você foi culpado de oferecer ou receber suborno? Você manteve coisas achadas sem pesquisar quem era o dono? Você reteve qualquer dinheiro que tenha sido confiado a você? Você falhou em devolver coisas emprestadas? Você negligenciou o pagamento de suas dívidas? Você contraiu débitos sem nenhuma esperança razoável de pagá-los? Você comprou, recebeu ou ocultou coisas que sabia serem roubadas? Você causou ruína ou danos à propriedade de outros? Você permitiu que seus animais domésticos prejudicassem a lavoura do vizinho, etc. Você desperdiçou o dinheiro do seu marido, esposa, pais, etc. comprando vestidos ou joias caras? Ou em bebedeiras, em uso de drogas? Ou coisas sem necessidade? Você foi descuidado com coisas confiadas à sua incumbência? Você recebeu dinheiro de trabalho ou de serviço que nunca realizou? Recebeu por um serviço e não o realizou satisfatoriamente, causando prejuízo ao seu pagador? Você tentou ganhar sua causa por meio de suborno, ameaças ou outros meios injustos? Recebeu algum dinheiro por meio de fraude? Provoquei a perda de um bem para receber o seu seguro? Você, nos seus tratos, tomou vantagem de pessoas simples, pobres e sem experiência? Você fez negócios injustos com o pobre? Ou com aqueles que estavam em aflição? Você foi culpado de fraude ou apropriação indevida em qualquer serviço público ou consórcio privado? Você causou qualquer dano ou perda por sua negligência, ou ignorância culpável, no exercício de sua profissão ou emprego? Você, de alguma maneira, tomou parte em roubo, fraude ou injustiça de alguém? Você ocultou a injustiça de outros, quando era sua obrigação denunciá-la? Você tentou, teve a intenção, ou deliberadamente desejou roubar, defraudar ou cometer qualquer tipo de injustiça? Você, por meio de calúnia ou de outro meio injusto, fez com que qualquer um perdesse sua posição ou reputação? Você votou em alguém que sabia ser inepto para o cargo? Oitavo mandamento: não levantarás falsos testemunhos. Você mentiu a respeito de alguém?
As suas mentiras causaram a alguém danos materiais ou espirituais? Você fez julgamentos temerários a respeito de alguém? Isto é, acreditou firmemente, sem provas suficientes que eram culpados de algum defeito moral ou crime? Fez maledicência? Revelou erros de alguém sem necessidade, denegrindo a imagem da pessoa? Revelou os pecados de outra pessoa? Foi culpado de fazer intrigas, de provocar desentendimentos por causa de fofocas? Deu crédito ou apoio à divulgação de escândalos? Você fez juramento falso ou aconselhou outros a fazê-lo? Você assinou papéis ou documentos falsos? Ou forjou qualquer escrita? Que prejuízos você ocasionou desse modo? Você foi culpado por mentira culposa e maliciosa? Você pôs em circulação ou repetiu qualquer relato escandaloso, sabendo que era mentiroso? Você foi culpado de detração em problemas sérios, por tornar conhecidos os pecados ou defeitos secretos de alguém? Você fez qualquer coisa para manchar reputação ou prejudicar os interesses dos outros? Você causou mal-estar entre outros por comportamento mentiroso? Você revelou algum segredo importante ou profissional? Você, sem a devida permissão, leu cartas endereçadas a outras pessoas? Você empreendeu-se para reparar o mal que cometeu, por contradizer seus falsos relatos? Você honestamente tentou restaurar o bom nome que você prejudicou? Você falou para os outros, sem necessidade, sobre os defeitos de um membro do clero? Falou só porque ele é um consagrado a Deus? Isso também é um sacrilégio. Você foi culpado de suspeitas injustas e julgamento imprudente. É crítico ou negativo sem necessidade? Falta com a caridade nas suas conversas? Você é bajulador?